E aí a gente já pode começar, Marlon. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente está se conhecendo por um amigo em comum que nós temos, que é o Edmar. E eu vou perguntar para você também, para que todos os nossos amigos e familiares saibam. O que fez você ter o gosto? Da onde veio essa vontade de entrar e se formar e hoje ser um psicólogo? Olha, é até engraçado, mas o que foi um fator decisivo para mim escolher a psicologia como meu campo de estudo foi uma obra, digamos que do acaso. Eu até brinco, parece obra do destino, né? Brincadeira. Mas eu trabalhava numa usina e fui fazer um processo de mudança de função. E nesse processo de mudança de função é eu mais dois, três colegas. Aí eu falo, aí que vem um destino. Esses meus colegas não foram para avaliação. E eu fiquei só eu e a psicóloga na sala. Só para quem E não sabe, usina é o quê? Que você fala de Vitória. ah, isso falo de Vitória. Usina que eu falo aqui é um complexo da ArcelorMittal Tubarão, no qual é produzido aço. Produz aço, energia a vapor e a produção também Pelotas de de aço. coque. Isso lá é bobina, né? As pelotas são mais da Vale, pelotas de ferro. Pelo menos aqui pela região, as pelotas são de ferro da Vale. E eu fui a participar desse processo ali de mudança de função. E só eu fui psicólogo, meus colegas faltaram. E nisso, depois dos testes, da entrevista, ela cedeu um pouco do tempinho dela para mim, que mudou toda a minha vida. Né? Ela falou abertamente, você quer conversar alguma coisa comigo? Eu sou psicólogo, se apresentou e tal. Eu, naquela hora, eu não sabia nem o que fazia um psicólogo além dos testes. E nem os testes eu sabia o que servia direito. E eu fiquei sem falar, ela começou a vasculhar os arquivos dela e me fez umas duas perguntas que eu achei muito íntima e muito assertiva para ser um chute. Eu falei, não, essa mulher não me conhece. Né? Tanta gente que passa aqui, ela não vai gravar uma coisa ou outra que eu comentei. E tá muito íntimo. E fiquei aquele minuto de silêncio, ela tocou num outro assunto muito pertinente na minha vida e eu nem tinha percebido aquilo. Aquilo me despertou uma curiosidade tão grande, que eu fui para casa naquele dia, eu fui de ônibus, eu perdi o ponto de descer. Desci do ônibus meio assim pensativo, voltei para casa caminhando pensativo, cheguei em casa, aí eu já queria na época entrar num curso superior, não sabia muito bem qual, e eu parei para pesquisar, vou ver como é que funciona essa psicologia. Deixa eu ver quais são as disciplinas, aonde que tem para Então poder a paixão estudar. foi despertada nesse primeiro momento, esse contato Foi, inicial. E de lá para cá, foi, leituras, livros e disposição. E agora eu venho observando com você que você tem aí um interesse também pelas essas questões de morte, algo que eu acho bastante interessante também. E eu vou só falar rapidamente também aí o meu interesse pela área. Sou psiquiatra e acupunturiatra também. Eu me interessei já desde sempre, acho interessante, né? Mente humana, cabeça humana, mas não só isso, né? Consertar problema, entender e o humano de uma forma geral. E a psiquiatria entrou também com uma área de atuação bastante envolvente que ela permite isso. Mas o pessoal não quer saber da nossa vida. Sei que a sua história não acabou ali. O pessoal está aqui querendo saber que história é essa de Romeu e Julieta. Eliette ali tá, eu quero saber, eu quero saber. Que isso tem a ver com Covid? Então, já para dar uma resumida naquela história, Marlon, conta pra gente aí. Que foi isso do Shakespeare, de Romeu e Julieta? Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Porque a ideia aqui não é uma crítica literária, né? Uma análise de poesias. A gente vai extrair desse exemplo da obra do Shakespeare, Romeu e Julieta, um fato de um luto não superado, né? Eu até brinquei no Stories. Quem não gostar de spoiler, então vai ter que pular essa parte aqui também. Por quê? No filme, é baseado num romance entre dois adolescentes, acho que 13, 15 anos, se eu não me engano, que são oriundos de famílias rivais. Então a família não aceitaria o relacionamento dos dois, né? A gente vê até aqui, né, um comportamento assim semelhante até os dias atuais, né? Você interferir nas relações da pessoa. Porém, eles decidiram burlar essas proibições e fugir, né? Fugir e viver esse romance.
O fato de eles quererem burlar teve participação de um padre, se eu não me engano, um monge, alguma coisa do Foi, era tipo. o Frei Não lembrando. danado lá, né? Tinha o Frei Frei, Lourenço, isso, ele que casou o isso, pessoal. E a isso, Julieta, que tinha lá o Teobaldo, que era o primo nervosinho dela, que foi defender a família Capuleto, que ficava brigando com a Montecchio. isso mesmo. Então, junto com a ajuda do Frei, eles elaboraram um plano. Esse plano consistia em simular a morte da Julieta através de um sonífero. E assim que o Romeu chegasse no velório, no momento mais oportuno, que ela estivesse acordando, eles iriam fugir. Porém, não conseguiram avisar o Romeu a tempo. Quando o Romeu chegou no velório, já sabendo, né, tudo que tinha acontecido, ele chegou com a convicção de que Romeu estava morta. E ele já tinha se programado cometer um suicídio, porque o luto para ele naquele momento não havia possibilidade de ser superado, a dor do luto, a dor da perda. Então, ele viu a Julieta no caminho lá, né, não sei como é que é o nome daquilo, e a Julieta deitadinha lá, dormindo, acreditando que estava morta, tomou o veneno, fez suas declarações. Julieta acorda, com o Romeu já envenenado. Romeu acho que dá um beijo nela, conta que tomou o veneno, morre em seguida, e Julieta também, vendo aquela cena, não encontrou um sentido na vida e ela acabou cometendo um segundo suicídio ali, um suicídio E falta de completamente falso. time desse pessoal, né? O Shakespeare, esse, né, inglês, aí que fez essas obras, ele teve 4 fases, 1500 e pocão, e ele então escreveu isso, e o curioso é que até hoje, né, ficou muito famosa. Tem obra também que é Otelo, a mais famosa de toda, que é a Macbeth, mas no caso de Julieta, que é o nosso objetivo, a gente imaginou, né, quando a gente estava pensando, qual que vai ser o título dessa live, que a Julieta, tanto ela quanto o Romeu, para essa paixão avassaladora, eles não seriam capazes de suportar a dor do luto, que significa uma perda. E aí eles tomaram essa atitude intempestiva, eram outros tempos, o rei funcionava como juiz, eles novos se casaram, e aí neste romance que muito envolve gerações, e as pessoas aí se enamoram todas. Eu estava vendo os comentários do YouTube, Marlon, estava lá, mas nossa, que lindo, tal, tal, tal. Eu acho curioso, eu não compartilho muito dessa ideia. Mas se mataram e a gente consegue imaginar que muito provavelmente essa impossibilidade de suportar uma perda. Perda que acontece também com o nosso tema da live, que é de Romeu e Julieta Covid. Então, essa conexão a gente faz com essas situações. Hoje, lógico que as pessoas morrem todos os dias, das mais diversas causas, externas ou não, e Covid é o tema da vez, então foi sim para chamar a atenção de vocês, ilustres espectadores. E eu já pergunto para você, Marlon, o que é o luto? Bom, essa pergunta até apareceu bastante na caixinha dos stories, né? Até vale lembrar aqui também que a gente não vai expor o nome de ninguém que colocou as perguntas lá, né? Então, o luto, ele é um conjunto de sentimentos, de emoções e de pensamentos gerados próximo, logo após de uma perda, né? Uma perda não necessariamente de uma pessoa, né? Pode ser uma perda de um animal de estimação, uma perda de um trabalho, uma mudança de cidade. A gente até comentou, né, a perda de um membro, que geram assim várias emoções Separação, né, o divórcio e também, divórcio. muito comum de dar isso, né? Não só bancarrota financeira, que também é pressão por desempenho, assalto, até tudo isso pode gerar essa sensação de luto, uma perda, né? Isso, uma perda repentina de algo que a gente ama, né? Então, o luto seria praticamente isso, né? Aí, nesse conjunto, né, a gente pode estar falando ainda das 5 fases, que dá uma esclarecida legal. Você pode falar pra gente? Sim. É, Então, até a posso, gente pedir pra... pode falar. Vamos já até passar para a perguntinha aqui, né? Que a gente já falou que antes, né, algumas pessoas mandaram perguntas. E o luto, lógico, né? A conceituação é essa da perda. E tem uma pergunta aqui que a gente já pode encaixar sobre se há tratamento e como superar o luto. Acho importante, antes de você iniciar essa resposta, Marlon, dizer que na psiquiatria existe um livro, né, que é o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que ele
faz ali o compilado de como fazer um diagnóstico, porque, né, o que vai ser tristeza, o que é o luto, o que é a depressão, o que é o transtorno, que é um luto persistente, luto complexo persistente, que é uma complicação disso tudo. E aí, para ser considerado luto, sim, tem alguns critérios objetivos. E se não cumprir alguns critérios objetivos, tem um outro diagnóstico que supre a maior parte das condições, muitas que chegam em consultório, que é o transtorno de adaptação. É a pessoa ficar com desconforto com algo desses que o Marlon citou, que aconteceu e nos últimos 3 meses e que, se retirado, promove uma melhora em até 6 meses. Ou seja, morte não tem como fazer isso. Então, o transtorno de adaptação é uma situação que não é uma depressão e que é temporária, considerando que as tristezas são para ser vividas no luto. E aí, há tratamento, Marlon? Como que se supera o luto? Bom, há tratamento sim. Geralmente as pessoas superam de forma natural. Não há um tempo assim consensual, né? Não há uma regra de como ser vivido o luto. E o que a gente sempre pede é respeito, né? Aos próprios sentimentos, aos sentimentos dos outros, né? Porque a vivência é muito única. Então, você tem modelos de psicoterapia para você superar a dor do luto, como também tem, no seu caso, intervenção medicamentosa, né? Se houver alteração biológica, né? Se quiser comentar mais, mas por parte da psicoterapia tem sim várias técnicas, tem diversas Me conta, abordagens. se chega um paciente lá no seu consultório, morreu o meu marido e ele morreu de Covid. Eu tenho 55 anos e estou aqui agora chorosa, transtornada, não vejo outra coisa na vida. Não... O velório foi agora há pouco, não consegui participar, não teve velório. E aí, você vai me abordar fazendo que linha? O que você me diz a princípio? Bom, de imediato, assim, a gente tende a fazer uma investigação. A gente vai investigar, por exemplo, a intensidade das emoções e o que vem junto a elas. Se nessas emoções vem um sentimento de perda do luto, por exemplo, tão intenso que a pessoa perde o sentido da vida, já é algo a ser mais preocupante, porque essa perda do sentido da vida pode evoluir, igual o caso do Romeu e Julieta, né? Para pensamentos suicidas, ideias suicidas, planejamentos suicidas, até o suicídio completo. Então, nesse sentido, se houver esse agravante, a gente tem que estar encaminhando para um hospital psiquiátrico, digamos assim, né, para fazer as intervenções medicamentosas de imediato, com Olha avaliação aí, médica, né? chegou na parte aqui que já tem uma pergunta aqui que eu já posso falar um pouco. Até juntar duas perguntas que nos foram enviadas, só citando os nomes, que o pessoal gosta quando cita nome. Marlon, você Eu sabia gosto disso? também. Eu vou ser Olha, sincero, eu muito também gosto. bem. A gente se sente importante, né? Então foi, ó, quem Ah, eu mandou gosto. pergunta? Tatiana Soares, Sebastião Rosa, Jesquinha, Lina Mendonça 8, Leonora Martins, ele é Portugal. E aí uma pergunta foi, quem deve consultar um psiquiatra? E eu vou só fechar um pouco mais, né, nesse caso de luto. Olha, num caso de um luto não complicado, onde a pessoa não tem outra repercussão emocional, levando a transtorno sem nenhum prejuízo funcional, ninguém nessa condição deve consultar um psiquiatra. A menos que você queira fazer uma psicoterapia com um psiquiatra para ter uma superação. Porque não precisa, né? Luto faz parte da vida. A gente, se tem uma formação em infância, um desenvolvimento natural, a tendência é a gente sim ter recursos pessoais para conseguir superar. Claro que cada pessoa tem a sua régua. Então, tá na dúvida? Vai. O psiquiatra, a princípio, não. O psicólogo ou o psiquiatra que seja psicoterapeuta, ele vai ter abordagens que são essas que o Marlon falava, que são de alterações comportamentais, com sugestões, mudanças de rotina, hábitos. Isso vai fazer a diferença nesses meses iniciais. Não vá usar preto. O que eu falo para paciente? Não fica usando preto. Isso vai remoendo. Missa de sétimo dia, isso tudo a gente sabe que há um componente religioso muito grande na nossa sociedade. Mas você ficar revivenciando aquilo extenuadamente, é lógico, vai ferir o seu cérebro. E aí a pergunta veio assim, qual medicação? Deixa eu achar aqui, ó.
O que você me diz sobre tomar calmante durante o velório? E aí, Marlon, sem querer me alongar, mas dizendo aí, respeitando essa pergunta da pessoa que fez, o luto, ele está dentro de um capítulo dentro do DSM que envolve, que é o parecido com o de transtorno de estresse pós-traumático, então, nessas situações. E justamente para o TEPT, tem uma contraindicação em você tomar os calmantes do tipo benzodiazepínicos. Então, não é para tomar a princípio, porque isso causa o que se chama de imprinting, que é o seu cérebro, biologicamente, quimicamente, ele ficar mais propenso a não se desvencilhar daquele conteúdo que foi o gerador aí da dor. Então, a princípio, segurar nos primeiros dias para não fazer uso de benzodiazepínico. E já o tratamento posterior com antidepressivo ou outras classes de medicações, ansiolítico, até antipsicótico, pode ser feito. Então, a princípio, é fugir de diazepam e rivotril. Ah, toma aqui, viver o luto. A princípio, a indicação essa vai ser a primeira. Pergunta aqui, Marlon, você estava dizendo sobre o luto, da pessoa que, né, merece o tratamento, mas quais são as consequências de um luto? De um luto mal vivido, de um luto prolongado? Bom, seria o prejuízo na qualidade de vida, né? Das interações sociais, do compromisso com o trabalho, com os estudos. Aí a gente volta para o sentido da vida, né? Porque a gente tem como uma ideia de sentido da vida aquilo que faz a gente levantar da cama todos os dias e ir para a luta de sobrevivência, né? Então, se você perde sentido da vida, vai sair da cama para quê? Vai trabalhar para quê? Vai estudar para quê? Qual seria esse fator motivacional que faria você respirar fundo e desejar mais anos e anos de vida? Então, seria interessante isso, essa identificação. Rodrigo Neitzel fez uma aqui contribuição, que ele falando que é isso, né? O luto só se torna um problema quando ele é prolongado. Ficar muito tempo de luto não é saudável. É por aí mesmo, Marlon? Sim, sim, porque tanto nossa cultura quanto nossa biologia, ela não é preparada para morrer, mesmo que seja uma condição da natureza, né? A gente não pode alterar isso e não temos controle. Então, na nossa própria cultura, a gente tem uma negação da própria morte. Isso cria até um tabu falar da própria morte. Então, quando você tem chegando próximo de você mais chances de morrer, você mesmo ou alguém que você perceba essa situação, você tem esse movimento e a gente entra até nas fases do luto de negação, de querer fugir, de querer correr, de querer não viver aquele momento. Perfeitamente. Você falou em fases do luto, e aí foi uma psiquiatra, a Elizabeth Kubler-Ross, que teve uma participação muito grande numa época que não se falava, né, sobre doenças terminais, hospitais de doente terminal, então as pessoas ficavam ali relegadas a uma situação de, né, aquela morte meio escondida, ou que não poderia ter, os próprios profissionais muitas vezes, né, não querem ter tratamento com isso, os profissionais querendo curar uma situação que é incurável, né, pode gerar afastamento. E essa psiquiatra sensível da Suíça, a Elizabeth, que já morreu, ela morreu inclusive em 2004, então ela fez um livro que é sobre a morte e o morrer, apresentando esse modelo de Kubler-Ross, onde ela pontuou essas 5 fases, que são as seguintes. A negação, né, Marlon? Como é que é a negação? Bom, como a gente estava falando anteriormente, né, seria a negação da realidade, né? A gente nega, por exemplo, recebe uma notícia, olha, aconteceu um acidente, fulano de tal, infelizmente, não sobreviveu. E começa, não, isso é mentira, isso é fake news, isso não pode acontecer, é um pesadelo, isso é um sonho, isso é um delírio. Começa a criar mecanismos de negar a realidade, né? Mas aí depois, seguindo esse parâmetro, né, claro que nem todas as fases são vividas, né, disse que às Uhum. vezes 2 pelo menos dessas fases têm que ser vividas, mas depois da negação vem a raiva. Como é que é essa fase? Bom, a raiva seria um sentimento voltado mais para uma culpa. Pô, eu poderia ter feito isso, ter feito aquele outro. Como eu usei o exemplo do acidente, eu poderia, alguns acidente de moto, eu poderia ter comprado um carro em vez de uma moto, eu poderia ter orientado melhor, eu poderia ter cobrado um cinto de segurança, se for o caso. Seria mais um sentimento voltado à culpa.
Aí vem a barganha para muitas pessoas. A barganha. A barganha é um momento triste, mas acontece cenas, digamos que, não vou dizer engraçadas, mas muito estranhas, né? Porque até posso fazer um link com uma questão mais religiosa. A pessoa querer fazer promessas, né? Olha, se aqui em Vitória tem um convento da Penha, né? Um morrão. A pessoa pagaria a promessa. Olha, se fulano de tal sobreviver, voltar, alguma coisa do tipo, eu vou subir aquele morrão de joelhos. Eu vou contar uma história aqui que minha avó contava muito, a gente ria muito. Ela teve um momento na vida dela, minha avó já faleceu, coitada. E a irmã, ela passou muito mal, ficou acamada, ficou ruim e sobreviveu, né, naquela vez. Só que a irmã dela fez uma promessa de subir acho que era o Morro da Penha, alguma coisa assim, o Convento da Penha, Morro não, o Convento da Penha, subir de Uhum. joelhos ou subir de alguma outra forma. Só que essa promessa não era para a irmã da minha avó pagar, era para minha avó pagar. Que Aí nisso, belezura. aí você Você falou ainda aqui da bota por barganha, procuração. É. mas barganhou com o nome dos outros, né? Que Você feio. vê como é que é E curioso, né? É. então a barganha, nesse sentido, ela gera como uma troca, uma negociação, né? No caso do luto, seria a perda, né? Nossa, se eu não perder isso, se eu tivesse de volta, eu faria aquele outro, faria uma promessa, algo do tipo. Às vezes até com Seria a uma barganha. falência, a pessoa faz uma aposta errada, um investimento errado e fala, não é possível que eu perdi tudo. Mas aqui, se eu vou parar de comer É. carne, vou rezar todo dia, se vai acontecer. Quer dar uma trocada, né? Dar uma fala, ó, isso é curioso, né? A barganha. Mas depois da barganha, a pessoa vê que a coisa não funcionou, tentou negar, já ficou com raiva, e aí ela pode demorar muito tempo para chegar nesse período, mas é o que é o da resolução da situação, que é a aceitação, né, Marlon? Como é que é essa Uhum. fase? Bom, a aceitação já seria um processo mais de encarar a realidade como ela é, né? Vai chegar um momento que essa pessoa vai perceber, né, vai entender, vai compreender que isso é um fato inevitável. E até biologicamente falando, a gente tende já a readaptar, né? A gente pegou o exemplo no caso da viúva, ela poderia começar, por exemplo, talvez mudando os móveis de lugar, né? Para talvez não ter tanta lembrança, ou viver naquela lembrança mas de outras formas, porque até a gente até comentou anteriormente que o falecimento existe, é natural, não tem como evitar. Mas quem a gente ama vive eternamente nos nossos pensamentos. Então, viva com as boas lembranças e acaba aceitando a realidade que é essa. Não só para quem se foi, como para a gente também, no momento. Ó, o Caio perguntou aqui o que seria muito tempo de luto. Então é assim, Caio, o luto já houve, né, diferentes fases, aí, diferentes tentativas de você tentar, como eu falei, pelo DSM, botar um padrão. Só que a psiquiatria, ela se envolve muito com os transtorno, né? Então, quando você está com uma desadaptação para a sua vida, para a sua rotina, isso é o prejudicial. Por isso que a consulta, no mesmo molde da arte que há na psicologia, tem que haver na psiquiatria. Tem pessoas que vão ter medicação, tem pessoas que não vão ter medicação, e em consultório você individualiza para fazer o que você, na sua experiência, entende por ser o melhor. Então, o muito tempo de luto, na forma do protocolo, o luto ficando complicado, 12 meses seria o excesso. Disse que 6 meses é o padrão aí, não pode, né, não deveria passar disso. Mas 12 meses já é o luto complicado. A pessoa ficar lembrando muito recorrentemente, não querer trabalhar, sintomas já de depressão, ó, não quero tomar banho, eu que tinha que ter morrido, e aí prejudicando outras coisas. Ó, a Bárbara falou assim, na psicologia a gente fala do período de 3 meses para vivenciar o luto. Parece, assim, a pessoa depende muito da situação, né? Se você tem um familiar, seu pai tá velho, ele vai morrer, sua mãe ou quem for, e ele morre depois de uma internação hospitalar, 3 meses é demais. Agora, se você perde um filho que não deveria morrer antes do que você, como você achar, né, que 3 meses? Mas o luto como sendo isso da desadaptação. Você pode ter o seu luto e vivê-lo chegando na fase da aceitação. Afinal, você continua vivo, né, Marlon?
Uhum. Eu até queria pegar o gancho de uma outra pergunta aqui, que eu acho que faz um certo sentido trazer essa pergunta agora. O que seria se a pessoa é obrigada a viver o luto ou não? Se isso é normal, não querer participar do velório, né? Não querer presenciar ali, talvez, o ente querido falecido e todo aquele processo cultural que envolve o velório, né? Aí você E quer até um comentar um tabu. Eu vou pouco? ler aqui como veio a Uhum. pergunta, Marlon, só porque acho que é normal não querer presenciar um velório. Sempre fujo, mas as pessoas falam que eu tenho que participar. Senão pode ser pior. E sem ir ao velório, eu não terminaria o luto. Como é que é isso? Bom, como a gente sempre fala de comportamento humano, não existe uma regra ou um padrão. A gente pode encontrar fatores semelhantes que se repetem com uma frequência bem alta. Mas o luto em si, quer dizer, o velório em si, ele é um processo cultural. Então, na nossa cultura aqui, é normal a gente encontrar por uma capela, numa casa, um caixão, com as pessoas em volta, né? E outras culturas não. Tem cultura que você enterra, desenterra, uma cultura indígena, não lembro o nome da tribo. Tem uma cultura nova agora, se eu não me engano, no México ou em algum país ali da América Central, que eu não tô lembrado, mas é fácil de encontrar no YouTube. Olha como que, como que as coisas mudaram, né? Eles tinham uma cultura, vou falar bem abrasileirado, uma cultura de ostentação, né? Que começou no funk, acho que no rap, não sei. E eles morreram, né? Novos, não sei muito, porque eu não estou lembrado agora. E eles, no momento do velório, não tinha caixão e não tinha tristeza, aparentemente. O que eles faziam? Por exemplo, tinha um exemplo lá que ele gostava muito de moto, tinha aquelas motonas grandes, enormes. Pegaram a moto dele e um cuidador de corpo lá, que eu não sei o que o cara faz, ele deixa o corpo da pessoa em cima da moto, como se estivesse viva, com um capacete, com um bonezinho, com uma roupa, óculos escuros. E assim é feito o velório deles. Então, pra você ver como que a cultura muda muito. Então, a gente não tem um padrão. O que a gente tem que estar atento também, o nosso comportamento, a gente chama de comportamento governado por regras. Geralmente essas regras são impostas pelos outros, né? Pela sociedade, pela família, e não necessariamente está de acordo com os nossos valores, né? É Ó, claro que sim, Jesquinha isso. falando algo curioso aí, que você falou da cultura, Marlon. Olha aí, na Indonésia, eles desenterram e fazem banquetes com os entes queridos que já estão mortos, sentados, né, e come com eles, que é estranho. Estranho, né? Pra gente, a gente acha. Pra gente é México tem estranho, isso, né? né? De ter tem o crânio do indivíduo, e dias quando fazem comemorações, né? Então, é isso. E aí, o luto por essas culturas já é vivido de uma forma diferenciada, né? Porque é Uhum. aquela história, a gente deve mesmo ficar de luto? Para que serve o luto? Foi uma das perguntas, Marco. Sim, o luto ele serve mais para um período de. Eu entendo, né? Como eu te falei, é algo muito pessoal também. Um período de reflexão sobre a finitude da vida, de valorização da vida, dos relacionamentos interpessoais, da família, dos amigos. Então, esse é um momento assim, de a gente cair na realidade e viver o hoje, né? Que o amanhã a gente não tem tanta certeza assim. Então, quando a gente se prepara para amanhã, e é muito importante isso, a gente não tem como evitar a finitude da vida, né? Não só nós, seres humanos, outros animais, vegetais, não são eternos. Ó, o Rodrigo Neitzel perguntou aí como reconhecer o luto patológico, né? O nome é luto complicado, né? Na designação atual. Né? Como que você tem observa esse luto crônico, né? Ou complicado? É quando o sofrimento está desproporcional, Rodrigo. Quando a pessoa já está pessoa chorar com uma perda, a gente tolera. Agora, se o comportamento vai ficando cada vez com mais intensidade, junto ao estressor, aí, claro, depende do contexto cultural, que pode influenciar essa gravidade, mas com prejuízo de funcionamento social, aí sim. Isso daí é um quesito aí para você ver que, olha, já passou do ponto. A pessoa não consegue fazer mais nada, abre uma geladeira, lembra do outro que morreu, vai para ver a televisão é o outro, só quer andar com roupa, aí que não pode. Então, esse fator cultural. Olha Uma lá, das tem coisas, inclusive, a A gente Vivi gravou gosta de uma também. festa. Você viu aqui a Vivi Gomes?
eu quero festa no meu velório. É isso aí, você vai estar morta, Vivi. Então, eu acho que você não vai aproveitar muito. Mas isso é problema seu. Ó, olha aqui, a funerária em Porto Rico, que faz velório com Ó, esse de moto, né? Que bota as coisas, né? Você vê? o É pessoal tá cada rápido na lugar. pesquisa, hein? Não, conhecimento. Fiasquinha falou no velório dela ali, olha, isso aqui é uma pergunta interessante, né? Como você quer o seu velório? No meu eu quero choro, Viviane. Ela quer que os outros sofram. Que é isso? Já tá morta mesmo, não vai Nossa. adiantar muito. Penso eu, não sei. Olha, é uma pergunta interessante. Eu nunca parei para pensar sobre o meu velório, não. Mas o destino do meu corpo eu já aceitei. Eu quero deixar em alguma universidade e contribuir para o avanço científico. Por mim, pode usar. Já morri mesmo, não estou vendo nada, pode ficar à vontade. Só quero Uma deixar uma mensagem. finalidade mais nobre, né? De você pegar e entregar o corpo, né? Mas o que importa, lógico, né? Psicologia, psiquiatria, essas áreas aí nossas de atuação que a gente tanto valoriza, preza e gosta, né? Marlon, elas são para justamente fazer com que as pessoas, isso naturalmente vai refletir em nós mesmos, que se nós não dermos os exemplos para as pessoas, né, quem somos nós, né? A gente faz o estudo, entende, faz esses questionamentos de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, e se a gente tem uma perda e se comporta de uma forma que é mais, eu não vou dizer primitiva, mas de uma forma menos elaborada, e não é um bom exemplo que é para dar para o paciente. Né? Então, esse entendimento, cada pessoa tem o seu. Né? Esses fatores religiosos, que um pouco antes aí você deu uma leve pincelada, uma citação, a gente vê que muda muito a cultura, né? Com religião. Né? Pessoas que têm que chorar para mostrar que gostavam do outro. Né? Até que Uhum. ponto isso é necessário? Né? Tem pessoas que não manifestam. Existe um luto que ele é dito luto não é não vivido, não, ele tem um nomezinho, é o luto não reconhecido, que é aquele que não pode ser expresso ou socialmente suportado, não pode ser admitido publicamente. Na verdade, isso daqui está falando é da viúva cujo marido tinha uma esposa, tinha titular, então ainda tem essa, né? Para uma pessoa, imagina, né? Ela ainda tem que segurar, não pode mostrar, então ainda tem essas possibilidades aí que envolvem a morte, o luto. A gente pode até trazer algo semelhante sobre a situação atual do Covid, das pessoas não poderem velar, né? Assim, nesse caso que você abordou aí do não vivido, não demonstrado, né, seria um caso de um amante, né, no caso, né? Já a situação atual é para qualquer um, né? E você vê uma luta enorme de algumas pessoas para poder fazer o luto, mesmo correndo o risco de ser contaminado também. Então você vê assim como que é forte esse processo cultural, como que envolve, né, nossos sentimentos, ao ponto de se arriscar de pegar um vírus que pode ser letal para muita gente, né? Isso dar o adeus, né? Ver pela última vez. Isso. Assim, muitas pessoas falam isso, a gente, quando atende paciente, a gente vê uns comportamentos, né, Marlon? Certamente você no seu consultório observa isso, que a gente olha, ora, mas com mil diabos, por que a pessoa está agindo dessa maneira, se a coisa vá por esse caminho aqui que é mais simples? Mas, naturalmente, a gente se lembra das complexidades dos cérebros, intrincados na sua formação, certo? Passa pelo biopsico e pelo social, a formação da identidade do indivíduo, e a gente respeita e tenta, então, orientar com atitudes, com terapias de palavra, né? Para a pessoa tomar, então, alguns tipos de comportamento que não façam com que ela revivencie. Porque tem uma vez a paciente, ela tinha morrido, essa é mais complicado quando morre filho, mas ela falava com um certo orgulho, tinha morrido o filho dela, eu não vou lembrar quanto tempo, não sei se 1 ano, 2 anos, mas ela falava com um certo orgulho que ela mantinha tudo do jeitinho que era, o quarto do jeitinho que era do filho. E ela falava já com pesar na voz, né, com aquela coisa. E a gente vê que isso não tem nada de para que a pessoa insiste num comportamento desse que claramente gera mais sofrimento. Do luto,
né, além da depressão, que a depressão diferencia-se do luto porque ela não tem já o foco na morte, né, naquela perda específica. Mas na pessoa, então, que já fica com a depressão, é uma possibilidade dela ter de doença, mas também existe uma entidade que é o transtorno doloroso somatoforme persistente, que isso é um diagnóstico, né, um nome comprido de um diagnóstico, mas que lembra muito a própria fibromialgia. De tanto a pessoa viver ou ter um passado complicado e o cérebro aprende a uns comportamentos relacionados à dor, ela casa com a dor e vive com aquela dor. Então a pessoa, para chegar em casa e olhar que só falta fazer comida para o filho que morreu, né? Deixa lá tudo bonitinho. Aí é uma forma que, olha, a indicação é quebra essa parede, abra a janela em outro lugar. Preferencialmente muda de casa, né? Quebra, não vá ficar falando com os outros para não ficar remoendo aquilo na cabeça. Você vai acabar lembrando, a sua mente vai te cobrar, você já vai ter que lembrar daquela situação de perda sem querer. Para que ficar contando para os outros, mostrando a dor, andando de preto para todo mundo perguntar na rua? No passado era mais comum, ou mantendo um altar em casa para isso. Parece não, estou certo de que isso é prejudicial. Então, quando me chegam pacientes nessas condições, a intenção é orientar para falar, olha, mude esse tipo de comportamento, porque quem perde é você. A pessoa que morreu, independente da religião que ela tenha, ela certamente não ficaria satisfeita em ver você, que era quem amava, sofrendo, né? Não faz sentido. Mas você falava justamente de Covid, que as pessoas não dão o último adeus, né? Essa importância que para muitas pessoas tem de ver, de despedir, né? Uhum. Aí eu só gostaria de comentar também um pouquinho do exemplo que você trouxe aqui pra gente, que eu achei muito interessante. A pessoa que se mantém naquela condição de luto, aí você fez um comentário legal também, do reconhecimento dos outros, né? Porque aí já seria interessante a gente fazer uma investigação antes mesmo da morte do filho, né? Porque se, por exemplo, né, a gente tem um reconhecimento social, gera um prazer na gente, né? Tanto é que a gente vê as pessoas fazendo de tudo para ganhar um like nas redes sociais, né? Que gera prazer para a gente. É um reconhecimento social. É como dizer assim, ó, tá ok o que você fez, tá maneiro, tá massa. Então, quando a pessoa, por exemplo, se expõe de forma que o luto seja tendo um retorno prazeroso para ela, igual, por exemplo, eu vi um exemplo, não me lembro o nome, onde, lembrei que agora. Uma pessoa estava em luto pelo filho também, e ela escreveu uma poesia e postou na internet. Essa poesia viralizou, né? E ela ficou assim, digamos que um conhecimento relâmpago, né? Aí o que acontece? E essa pessoa, por exemplo, gostou muito, né? E começou a se expor na internet buscando novas viralizações, só que não conseguiu. Qual que foi a estratégia dela para conseguir, de novo, essa viralização? Fazer mais poesias com conteúdo do luto. Aí o que acontece? A gente pode fazer, pensar um comportamento que é mantido pelo gratificação, né, digamos assim, social, né? Porque aquele momento ali ela é prestigiado, né? Então, se você tem essa exposição e ganha recompensas por isso, seria o fato da pessoa continuar aquele comportamento. Então, no caso daquela mãe que manteve o quarto, que mantém aquela rotina, talvez ela está sendo gratificada pelos outros. Fala, nossa, que mãe que era boa, que mãe que sofreu, que mãe que está sofrendo, coitado daquela mãe. Então, isso pode ser algo gratificante para ela, que fica difícil de desprender. Nesse caso, a psicoterapia poderia ajudar a ela fazer uma análise, né, das funções que tem esse comportamento dos outros para ela. E também que ela pode alterar, né, ela pode substituir, ela pode extinguir, como ela pode também similar, né? Ela pode criar outras alternativas de ganhar esse reconhecimento social que pode ser tão gratificante, igual um like, uma curtida que as pessoas podem deixar aqui nessa live também. Valeu, gente. Eliette comentou a vizinha aí, ó, perdeu a mãe há 10 anos, que vai todo dia ao cemitério, é isso, ó. O Kuramai Yuguaminamino, existe o luto adiantado, antecipado, visto que o coronavírus é mais agressivo em certos grupos? Não, o luto só pode começar depois da perda, né? A princípio você não tem um luto pela perda de saúde, a princípio. Ou você pode ter sim, olha lá, porque, por exemplo, uma amputação, uma perda de membro,
pode gerar a mesma situação da perda de luto. Mas pelo que entendi da pergunta, é se você pode, a pessoa está lá no hospital e o outro fica enlutado. Não, não dá ainda, porque ainda tem a expectativa da plena melhora. Você não sabe o que vai acontecer, então a preocupação é outra. O luto pode ser gatilho para quais patologias além da depressão? Caio Molina, falei, tem essa, né? Transtorno doloroso somatoforme persistente, você pode desencadear qualquer outro transtorno de ansiedade, como anorexia, bulimia, dor, porque o que a pessoa tem de fraqueza tende a se aflorar na situação onde ela tem mais monoaminas, quando o seu cérebro está entristecido, pronto, aí aflora tudo. Marlon, eu acho que a gente já deve se encaminhar para aquelas fases onde se fala assim, ó, considerações finais. Para Tá tão bom, você né? já Mas aí. tá tão bom, mas tem fim, né, cara? Eu gostaria de agradecer muito o seu convite, a presença de cada um que está aqui nessa live, aquelas pessoas que compartilharam, aquelas pessoas que curtiram, que mandaram a mensagem positiva. Eu agradeço a todos vocês. E como eu falei, né? Hoje é minha primeira live, mas vocês vão estar ainda assistindo eu ganhando o Prêmio Nobel. Isso Autoestima, né? aí. Aonde? Nas alturas. Então fala assim, Marlon, né? Eu também estou me iniciando, né, neste caminho, que é essa novidade, né? Que possibilita a gente fazer algo que a gente gosta, como a gente comentou no começo, nessa satisfação que a gente tem de abordar esses temas, a gente acaba lendo mais, conhecendo mais pessoas interessadas, se especializando, né, em determinados tipos de tratamento ou de conhecimento, e isso então é uma satisfação para todos nós. Claro que a família às vezes perde um pouco, mas não perde porque ganha, porque vendo a nossa satisfação, eu não poderia deixar de falar da belíssima esposa Mariana, certamente ouvindo, Liana está nos braços dela uma hora dessa, bebezite de 8 meses que está lá no meu feed. Ela fica, já viu lá a Liana Marlon no meu feed? Vi Eliana, vi o mais velho também. Gostei do vídeo do mais velho, falando sobre as fases do luto. Olha, que Sim, rapazinho tão novo e legal. tão esclarecido, né? Gostou, né? É muito Ele, sim. interessante. E o também, esse é o Vitor, e o Arthur também. Colocações excelentes, né? A gente comenta sobre isso tudo. Este vídeo que você acaba de citar está lá no meu YouTube. Então, para você ver lá o luto, bota aí youtube.com/, vai cair no meu canal. Ou chegue pelo YouTube pelo Instagram. Se for lá no linkzinho que tem logo na página inicial do Instagram, dá para chegar no YouTube, que esse vídeo sim, eu revi hoje, Marlon, naquela hora que eu mandei para você, que eu tinha esquecido que você já tinha visto, e a mim, claro, me dá orgulho ter todas essas pessoas aí que estimulam, e a gente não sabe muito bem, pelo menos é assim que eu encaro, né? Dentro desse tema de morte, de luto, a gente não sabe muito bem o que é a vida, cada um inventa uma forma de enxergar seus objetivos, mas eu me baseio, conversava até com o nosso amigo em comum, o Edmar, a gente fala várias vezes sobre essa situação que eu penso bastante, que a vida, então, para mim, é uma forma de você fazer coisas legais. A gente não sabe como é que vai ser, se vai estar morto amanhã. Mas o que a gente sabe é, o bolo de chocolate é bom. Fazer uma live dá orgulho, dá satisfação, preenche o ego, né? Certeza que o seu ego está mais feliz agora. Olha, você foi capaz, a sua família toda, orgulhosa aí. Não li aí que o comentário passou rapidamente, mas aí tem gente orgulhosa vendo você agora, tratando pessoas, se esclarecendo, aprendendo cada vez mais sobre isso. E o que é a vida, né? Senão a gente viver bons momentos com as pessoas. Então eu vou até pedir desculpa aqui, que logo no começo, o meu bate-papo aqui travou. Travou, não entendi muito bem. Não quis mexer também para não piorar a situação. Mas eu agradeço Né? todo Eu acho que você mundo que tem que mandou aproveita mensagem para você aqui. manda beijo para sua mãe, para sua avó, para o Ah, pessoal aí que claro. tá. Ó, mãe, vó, irmão, namorada, primos, primas, amigos, colegas de trabalho. Ó, não faltaram foi pessoas me incentivando a estar aqui nesse momento. E eu vou falar a verdade. Eu nunca me senti muito à vontade em frente à câmera, não. Mas acredito que eu tô até gostando agora. Viu? A gente vai gostando. Legal. Então, para dar esse último tchau, vocês então, olha que legal, estamos com bastante gente até agora, Marlon. Não sei se você contratou robôs, né? Porque na sua família aí Ah, está em peso, mas o fato é que, por que não mais, né?
a gente coloca em temas. Já sabem aí que o Marlon gosta de uma morte, e eu também. Tem muito tema associado a estoicismo, né? Tipos de filosofia, como viver a vida de uma forma mais produtiva, mais plena. Então, agora batendo o recorde da nossa audiência com 32 pessoas para a gente partir naquela fase. O que você tem a dizer para as pessoas continuarem vivendo bem, Marlon? Sua mensagem da despedida. Mensagem de despedida, eu acho que seria, semelhante ao que eu disse anteriormente, que a gente ama pessoas, né? E quem a gente ama, ela morre fisicamente e desaparece. Porém, ela permanece nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Eu queria fazer uma reflexão. O que será que Me você está arrepiou. fazendo no pensamento dos outros? Ah, cuidado. O que será que você está fazendo no pensamento dos outros, nas emoções dos seus pais, mães, filhos, esposas, maridos, amigos? Perfeitamente. Essa responsabilidade que todos nós humanos temos como manter. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marlon, por essa live aí, que sem dúvida, uma conversa dessa, a gente revisitar um tema que, apesar da gente estar vira e mexe, aparece em consultório, quando a gente revisita profissionalmente falando, claro, para esclarecer as pessoas, mas a gente acaba gostando mais e vendo que é isso aí, né? A profissão é essa mesmo, a gente fica satisfeito em saber e desenvolver conhecimentos, ainda que muitas das vezes a gente se angustie com isso, mas parabéns para a gente, que fez aí uma live que deixou as pessoas satisfeitas. Aparentemente. Eu agradeço de novo o convite, muito obrigado mesmo. Queria fazer um agradecimento especial aqui também ao Ed. Cara, acho que se não fosse o Ed, eu já tinha desistido disso daqui não sei quantas vezes. Esse cara é muito insistente para incentivar as pessoas. Cara, ó, não tem preço, Ed. Sim, também. Eu também prezo muito a amizade. Então, beijo para todo mundo e continuem bem. Tchau.